Saúde é considerado o estado completo de bem-estar físico, mental e social, tanto em sua vida pessoal quanto profissional. A OMS define saúde como um estado de completo bem-estar, não apenas a ausência de doença, englobando o equilíbrio físico, mental e social. A saúde e a qualidade de vida são os ativos valiosos que devemos valorizar e cuidar ao longo de toda a vida. Investir em um estilo de vida saudável, com alimentação adequada, exercícios físicos regulares e cuidados com a saúde mental é essencial para desfrutar de uma vida longa e plena. Boa noite a todos. Mais um programa para quem está sintonizado na Cuiabana FM 105.6 e também está logado no YouTube, no programa Momento Saúde. Para aqueles que estão conectados conosco no programa, no último programa nós tivemos com a Andréia, da empresa Perfect, e nós sorteamos um travesseiro, né, véspera do Dia dos Pais, e aí eu só quero reportar que o sorteio, a sorteada, a sortuda, ela é do Ceará. Fiz contato com ela, conversei com ela, e foi a primeira vez que ela acessou o programa. Adorou o programa e disse que já é fiel em acompanhar o programa. Então, assim, maravilha, foi sortuda. O que é que nós já fizemos? Lá em Fortaleza, né, no Ceará, tem loja da Perfecto que representa os produtos, então ela já vai ter a disponibilidade de acessar, ir à loja e escolher o travesseiro lá no qual nós sorteamos, né? Maravilha, né? No mesmo programa, outra seguidora nossa já, que eu tenho visto ela, de Aparecida de Goiânia, ela comentou a respeito da mãe dela, que produtos ali, onde a Andréia mostrou vídeos, produtos que será muito bom para a mãe dela. A mãe dela tem 83 anos e acho que ela comentou que a mãe dela tem Alzheimer. Então, assim, que maravilha. Já fiz o contato, já passei para ela os telefones, que em Aparecida de Goiânia tem loja que tem os produtos da Perfect. Então, maravilha, mais um programa que nós estamos aqui. E o programa é focado em temas do bem-estar físico, mental e emocional, para que você tenha uma vida mais equilibrada. O nosso ritmo do dia a dia é muito corrido, e aí você realmente precisa se adequar em situações para o seu bem-estar físico, mental e emocional. Nada cai do céu de graça, tem que ter realmente o seu esforço. E hoje nós vamos começar o programa. A Tamires, doutora Tamires, no final de julho, teve uma live, nós tivemos aqui com ela, né, um podcast, e a Tamires falou de doenças degenerativas. Nós vamos estar dando uma continuidade nesse programa, porque muitos adoraram, muitos acharam fenomenal ali as abordagens, as colocações a respeito do programa. E nós vamos, então, novamente continuar com a Tamires. Quando a Tamires está aqui, nós trazemos ela aqui na mesa, ao vivo, né? Mas, não sendo possível, a gente vai buscá-la lá em BH. Ela saiu hoje corrida lá do doutorado dela no FMG e já está nos aguardando para que a gente possa começar esse bate-papo, esse bate-bola. Hoje vai ser um trio, tá? Nós vamos ter um bate-papo, vamos iniciar a nossa conversa com uma amiga que mora em Belo Horizonte, Janete Melo. É um prazer realmente ter a Janete Melo aqui disponibilizando o tempo dela hoje para nos atender. E a Janete Melo vai falar um pouquinho para nós. Eu sei que a Janete Melo faz parte de uma associação, a Asparmig, lá em Belo Horizonte, que trabalha a questão do Parkinson, não é isso, Janete? Então, isso. É um prazer ter você aqui e a gente vai agora bater um bate-bola, um bate-papo com você, tá? Se apresente primeiro, quem é a Janete. Fala um pouquinho da Janete para nós, por favor. Janete, prazer recebê-la aqui conosco. Prazer, Pedro. Prazer rever você depois de tantos anos. Então, meu nome é Janete Melo Franco, eu tenho 63 anos e estou com 16 anos de caminhada com a doença de Parkinson. Sou presidente da associação e sou uma ativista. Isso eu reconheço que hoje eu sou uma ativista e luto muito para que essa doença saia da obscuridade, do silêncio e da invisibilidade social.
Eu tenho então, certeza que esse trabalho que você faz, né, já é muito grande para quem acompanha vocês nessa associação. Eu sou avó de 3 netos, tenho 2 filhos e sou uma pessoa que vivo normalmente. Na graça de Deus, porque você não se acomodou, né, Janete? Então, é possível. Eu acho que assim, você falando 63 anos, para quem realmente, vendo você, conversando com você, não detecta que dizer Janete tem alguma enfermidade que seja tão visível. Realmente você está falando, né? Eu gostaria, até para que você desse continuidade, foi muito corrido hoje, mas tem um vídeo muito interessante dentro do Instagram da associação. Nós vamos depois colocar o Instagram de vocês para que outros possam acompanhar. Mas o vídeo, você falando um pouquinho da doença. Depois você vai fazer um comentário para nós. Conta para nós, Gabriel. Quando você está doente, que você busca uma resposta, você pensa em inúmeras coisas. E quando tem o Dr. Google, né, que a gente vai lá e busca todo tipo de diagnóstico, você acaba entrando numa situação muito complicada, que é a de entrar em outras doenças muito piores que o Parkinson. A doença de Parkinson é a segunda maior doença neurodegenerativa do Brasil, no mundo. É uma das doenças que mais cresce em incidência no mundo. E é uma doença neurodegenerativa, incurável e cujo diagnóstico é clínico. Por cerca de 3 anos eu sofri com sintomas não motores da doença. Então, esses sintomas antecedem os movimentos, a alteração de movimento. Então, a lentidão, constipação intestinal, uma depressão que não é de comportamento, a alteração do olfato. Então, tudo isso veio antes de aparecer sintomas motores. Os médicos confundiam com vários outros sintomas. Ortopedista, especialista de membros, você vai em psiquiatra, endocrinologista, você faz todo tipo de exame. Quando os sintomas motores começam a aparecer com mais frequência, você pode conseguir o diagnóstico, como eu tive a felicidade de conseguir há 14 anos atrás. Um dos primeiros parâmetros que a gente tem que entender da doença de Parkinson é que há a consulta neurológica que vai definir o diagnóstico, sendo uma doença que tem como seus principais sintomas a lentidão do movimento, o tremor de repouso e a rigidez. Eventualmente um desequilíbrio pode acontecer também. Aqueles pacientes que têm doença de Parkinson têm uma expectativa de vida igual à de pessoas que não têm doença de Parkinson, desde que tratados adequadamente. Janete, ouvindo ali o seu vídeo, vendo um pouquinho o seu vídeo, relata para nós um pouquinho, você não se entregou, né? Você levou os 3 anos para que realmente fosse detectado essa enfermidade, não é isso? Como é que você realmente iniciou o seu processo todo de busca, de ir ao médico, e insiste daqui, insiste dali? Conta um pouquinho da sua história, que com certeza ela vai ser relevante para muitos que estejam nos ouvindo pela Rádio Cuiabana FM ou pelo YouTube, programa Momento Saúde. Uma coisa interessante a relatar sobre essa entrevista, que foi na Assembleia daqui de Minas, e eu estava com o joelho quebrado, eu tinha acabado de quebrar o joelho, eu caí na hora que eu estava saindo de casa, quebrei o joelho, ainda fui para entrevistas de pronto-socorro, mostrando o que é prioridade na vida da gente, o que você faz para viver e viver com qualidade de vida. É ter um sentido, né? Buscar um sentido para a sua vida. Você vive por quê? Para comer, beber, dormir? O que é seu propósito de vida? E quando você tem uma doença degenerativa, é muito importante você ter um sentido para a sua vida. Alguns buscam na religião, outros buscam no esporte, outros buscam no tricô, no crochê, numa arte-terapia, ou seja, cada um busca o sentido que lhe é próprio, inerente à própria condição humana. Mas quando você tem uma doença, é um dever você buscar um sentido para a sua vida. Então, eu tenho um sentido para a minha vida. Eu quero que todo mundo saiba sobre a doença, quero que todo mundo se conscientize, que os sintomas sejam claros e definidos para que todo mundo possa buscar recurso. E que o poder público nos veja e nos assista e cuide também daqueles que não têm condições financeiras de cuidar por si só. Porque buscar hoje o diagnóstico ainda é difícil. Na minha época era muito difícil, agora é difícil do mesmo modo, mas ainda temos como buscar informações.
mesmo que às vezes equivocadas ou incompletas, ainda é possível. Então vamos você fazendo o seu comentário, Janete, nos coloca o seguinte, que o comando está tudo aqui em nós, dentro de nós, na nossa mente. Quando eu não decido, é uma decisão de não fazer, ou fazer, que é o que você está falando, né? Seu propósito. Então, assim, você não se acomodou. É interessante que a gente tem e vê várias passagens ensinando isso para nós, lá na Bíblia, né? E é gratificante ouvir isso de você, que a vida é um movimento, nada é estático. E aí você realmente buscou não se entregar, né? Mas eu acho interessante a gente lembrar o seguinte, quando você recebe o diagnóstico, você perde o céu, você perde o chão que você pisa, você perde todo o seu referencial de vida. Porque no momento que você começa a reconstruir, ressignificar a sua vida, você vai percebendo que quanta coisa você dava importância e hoje você não dá mais. Quanta coisa perdeu valor, quantas questões que hoje nós consideramos inúteis ou pequenas faziam parte do nosso querer do passado. Essa mudança, ela ocorre porque você tem que ressignificar a sua vida. Você tem que passar a entender que movimento para você não é uma questão de sair do lugar, é questão de ter um lugar para você. Movimentar é vida, é alimento todo dia. Você tem que movimentar mente, coração e corpo, né? Com certeza. Eu estava relatando aqui antes de começarmos o programa, o podcast, eu lembrei de um fato, de uma situação que ocorreu aqui em Cuiabá. Um senhor, ele é professor aposentado da Federal, FMT, e aí, num dia, levantou cedo, ao fazer a barba, não conseguia fazer esse movimento. Imediatamente achou que pudesse ser um infarto, né? Correu para o médico. E esse dado aí que você colocou para a gente, a nível de você buscar, pesquisar, e ele rapidamente, contato com o médico em São Paulo, contato com o médico em Goiânia, contato com o médico em Cuiabá, e com uma semana, essa soma toda definiu-se o seguinte: olha, não tem outra característica que não seja o Guillain-Barré. Imediatamente, ele acessou o plano e tudo dele de saúde, e ele começou a tomar, eu não sei se era diário ou uma vez por semana, que seriam acho que 7 injeções. Você conversa que a vida dele hoje está normal. Mas a gente sabe de situações de Guillain-Barré, quando não muito rápido é identificado, você está na cama, 6 meses, 8 meses, ou até mais. Então, quer dizer, você está sendo um exemplo a nos mostrar que você, claro, quando você tem o diagnóstico, igual você falou, é como se o mundo te deu uma rasteira. Você fica, o quê? Como assim? Talvez até a gente... Porque eu... Hã? Porque eu... Exatamente. Meu Deus, como assim porque eu? Né? Aí Deus responde, por que não? Beleza. Quando você tem essa conexão e te responde, sinal que você está tendo, então maravilha. O detalhe é quando essa conexão não acontece, aí a coisa se complica, né? É verdade. Então, assim, Janete, realmente a sua abordagem para nós é essencial, que a doutora Tamires vai em seguida entrar conosco fazendo a abordagem dentro de Parkinson, dentro do trabalho que ela faz, no aspecto de dor, trabalhar realmente com dor, né? Então, assim, caso você queira fazer mais alguma colocação do Instagram, que você está à frente, trabalho que vocês fazem, fica à vontade. A associação, ela hoje acolhe cerca de 80 pessoas. A gente não pode crescer muito pela falta de recursos. Nós mantemos a instituição com a contribuição dos associados. Temos poucos doadores, poucas pessoas doam dinheiro para a associação. Essa questão é assim, a associação vive e transforma o conhecimento que a gente tem em condições de vida melhor para as pessoas que ali estão. E aproveitamos as pessoas que estão ali e querem receber tratamento para ter condições de ensinar aos profissionais a trabalhar com pessoas com Parkinson, porque não existe hoje formação específica assim.
eu quero fazer um curso para cuidar de quem cuida de Parkinson. Então, nós estamos nesse processo. Formar, capacitar e atender e cuidar das pessoas com Parkinson. É um trabalho que eu posso falar assim, que me satisfaz? Sim, ele me satisfaz muito. Poderia ser melhor? Poderia. Eu tenho certeza que ele pode ser melhor. Mas no momento, o que conseguimos fazer já nos traz muito retorno e eu sou muito agradecida a todos que estão ali colaborando. A Tamires é uma delas que está ali também, nos ajudando e colaborando com as pessoas que estão ali. Então, muito obrigada, Tamires. Bom estar com você e seu pai hoje. Realmente essa motivação, Janete, você se motivar em prol do outro, sendo que você sabe quem sabe, muitas das vezes nem sabe, mas você está do outro lado lá buscando, ajudando, isso é realmente uma energia que move dentro de você, dentro da gente, em prol do outro e de você mesmo também, né? Então, assim, é fantástico esse trabalho. A gente vai nessa continuidade agora. Fico agradecido de você, o contato foi tão rápido hoje, você ter se disponibilizado, estar conosco aqui agora. Gratidão, tá? E que a gente possa, indo em BH, poder realmente encontrar contigo, na graça de Deus. Tá? Muito obrigada. Deus abençoe vocês. Um beijo, um abraço. Tchau, tchau. Propedia, criada em 1985, a empresa familiar que nasceu para ser líder no mercado. Atua na fabricação de próteses, órteses, coletes, palmilhas digitalizadas. Trabalha com a ampla linha de cadeiras de rodas manual, motorizadas, cadeiras para banho e acessórios, na área de meias compressivas, na área de scooter elétrica motorizada, produtos para locação. A Propedia está na rua 13 de junho, 1013, Centro, próximo ao Hemocentro. Esperamos você aqui para nos visitar e conhecer. Você pode acessar a Propedia no site www.propedia.com.br, acessando o Instagram @PropediaCuiabá. O nosso WhatsApp é 98 129 2911 e o telefone fixo 3322 4582. A gente continua hoje o nosso bate-papo com a Tamires, esteve aqui em final de julho, falando de doenças degenerativas. O nosso bate-papo iniciou com a Janete em Belo Horizonte e agora continuamos com a Tamires, que está em BH. Ela parece que está um pouco encolhidinha, não sei se é frio, possa estar frio lá, parece, porque Cuiabá está um pouco frio. Deve estar um pouquinho frio aí, né? Não tá, Tamires? Um pouco frio? Tá, aqui tá friozinho. Tá frio, mas nós vamos esquentar o bate-papo agora, daqui a pouco eu vou mandar a bola pra você aí, você vai aquecer aí, né? Mas, no último programa, nós tivemos com a Andréa da Perfecto, a ganhadora, a Felizarda, foi a primeira vez que ela acessou o programa em Fortaleza, no Ceará. E a sortuda foi sorteada. Já dialoguei com ela, já conversei com ela, e agora é fiel a acompanhar o programa. E aí, outra companheira também, que acessa o programa, em Aparecida de Goiânia, comentou que a mãe dela necessita realmente de alguns materiais que a Perfect tem, e eu já mandei o contato para ela em Aparecida de Goiânia, na loja lá, que ela vai encontrar os produtos. Então, o nosso trabalho é esse. Esse bate-papo, esse bate-bola com quem está conectado conosco para buscar bem-estar físico, mental e emocional. Então, Tamires, dentro do que você, no último podcast, trouxe para nós, eu vou começar o nosso bate-papo com 2 recortezinhos do último podcast com você, tá? Vai ter um momento você falando, vai ter um momento da Priscila em Nova York expondo. Eu achei interessantíssima a fala da Priscila, porque ela tem um direcionamento focado de algo que você implantou e realmente passou para ela. Isso é fantástico. Ou seja, você vê o resultado do que você realmente, a semente que você jogou, ela está sendo realmente colhida com alguém que nem está no Brasil, está lá nos Estados Unidos, está lá em Nova York. Então, traz para nós aí, Gabriel, primeiro recorte, onde a Tamires vai fazer um comentário aí interessante. O que eu falei? Um dos motivos de aumentar a gordura aqui é o quê? A sinalização de estresse.
Então, você tomar um remédio para diminuir a gordura, você tirar a alimentação da gordura, você está resolvendo a questão da sinalização do estresse? Não. Esse é o X da questão. Então, eu estou fazendo vocês pensarem aí no que vocês gostariam de mudar na vida de vocês e que vocês estão levando, que não está conseguindo mudar, porque esse estresse interno tem relação com essas alterações do envelhecimento. Então, como que eu posso prevenir doenças do envelhecimento se eu ainda não sei que está acumulando gordura na minha artéria? Se eu ainda não tenho o diagnóstico da doença. E eles chamam a aterosclerose de doença. Mas o que está fazendo acumular gordura ali não é o estresse? Então, o que é a doença? Depois que eu já tenho um acúmulo de gordura ali na artéria, o processo já veio sendo instalado. E aí o envelhecimento, ele precisa ser preparado da mesma forma que a gente prepara, ou deveria preparar, né? Para uma gestação, preparo ou deveria preparar para um vestibular, preparo ou deveria preparar para um casamento. Porque ele é um processo que vem sendo construído. E as doenças neurodegenerativas, o que poucas pessoas fora da área da saúde sabem, é que elas começam a ser instaladas no corpo de 10 a 20 anos antes. Tem uma relação muito direta com o intestino, então que é a alimentação, a capacidade do nosso corpo de absorver nutrientes, tanto que se você não tem um intestino funcionando bem, você toma remédio, o remédio não é absorvido pelo intestino, ou não é absorvido tão bem. Aí adianta tomar o remédio? Não adianta. E uma relação também muito direta com sono. Alterações de sono. Aí se eu não estou olhando para o meu estresse, aqueles incômodos internos de coisa que eu vou levando e não consigo resolver, vou levando e não consigo resolver. Ah, porque a vida é assim mesmo, a vida de adulto é assim mesmo. A gente tem que mudar um pouco esse paradigma de que as coisas são assim mesmo, de que viver mal é normal, de que ter pressão alta é normal. Então, eu mostrei um estudo de americanos com pessoas com doença vascular, problemas vasculares, perna, por exemplo, quem tem problemas de veia, dores nas pernas, tudo mais, ou diabetes. Tem seguradoras nos Estados Unidos que oferecem programas de exercício físico para essas pessoas com esse tipo de doença, especificamente, ou é gratuito, vai lá, faz, as pessoas não vão. Sabe o que eles começaram a fazer? Ver formas das pessoas fazerem essa caminhada mínima em casa. Sabe por quê? Porque é muito caro uma pessoa amputada. Com certeza. Sai muito caro. Aí eu tenho que encontrar formas de convencer a pessoa de colocar essa qualidade de vida no dia a dia dela. Porque tá todo mundo achando tão normal ter problema de coração, tão normal tomar um remédio para pressão, tão normal ter diabetes. Porque foi se acumulando problemas que você não consegue resolver e a vida é assim mesmo. E aí, para você resolver ou prevenir processo de envelhecimento, gente, depois que isso tudo já está instalado, é muito mais difícil. É possível, mas é muito mais difícil. E a gente ainda, fora da área da saúde, quem está fora da área da saúde, está com um olhar aonde não é a solução, que é no remédio, que é depois de um certo tempo que as coisas estão instaladas, mas vai lá. O que percebe, doutora Tamires, no que você falou aí do problema, é que o que acontece? Nesse ritmo que você comentou de trabalho, de correria da vida, você entra numa situação e continua, e a situação está difícil, o lado financeiro, e aí você pode ter problema na família, e aí você começa a entrar num círculo, e você muitas das vezes não tendo essa atenção para sair desse círculo, você começa já a não dormir bem, e aí você, não dormindo bem, automaticamente de manhã você já não está bem no trabalho, seu rendimento não será legal, e aí o caos vai se acumulando, vamos assim dizer. E aí você começa a ir num profissional e que não tem outra, vai te requisitar remédios para que você consiga voltar a dormir, né? Então assim, é algo que muitas das vezes que você comentou, a gente não tem esse despertar, né? Você se vê fora vendo você lá na situação que está acontecendo.
O que está acontecendo com você? A gente entra nesse ciclo vicioso do ritmo realmente da vida. Então, quando você vai tocar ainda mais um pouco aí, né, que você praticamente no aspecto sono, a gente percebe isso. Você está com um problema, daqui a pouco você já não está dormindo bem, né, o seu sono não foi satisfatório. E a gente sabe, se você já não tiver um sono satisfatório, você já não começa o dia bem. Sim. E a questão do sono entra em mais um ponto das coisas que a gente se acostumou a achar que é normal. Eu fui dessas pessoas e ainda tenho dificuldade de conciliar isso no meu dia a dia por conta de eventos noturnos, atividades noturnas, né? Que a gente tem achado muito normal dormir menos de 7 horas por noite. E o que os estudos mostram, e a gente está num processo aí de política, de problemas do mundo, de desconsiderar o que os estudos estão trazendo, que isso é muito sério. A gente precisa, na verdade, pegar o que os estudos trazem e tentar aplicar no nosso dia a dia, porque ciência é uma coisa e aplicabilidade no dia a dia é outro. O que se faz no laboratório é muito difícil de aplicar ipsis literis no dia a dia. Então, o profissional da área da saúde tem que ajudar o paciente, tem que ajudar a pessoa a saber aplicar isso no dia a dia. Sim, isso é um fato. Eu preciso ajustar a informação que vem da academia para o dia a dia. Mas não quer dizer que a informação científica está inválida. Mas o que mostram nos estudos é que a maior parcela da população tem resultados melhores de sono dormindo de 7 a 9 horas. E aí eu sempre quero achar que eu sou a pessoa que tem um resultado bom dormindo menos. Que eu sou o ponto fora da curva. Ok, tem pontos fora da curva. Tem exceções. Mas eu sempre quero considerar isso. E se você tem sinais do tipo sonolência diurna, dificuldade de prestar atenção, principalmente nas coisas que não são urgentes, porque a gente consegue resolver problemas urgentes com facilidade. A gente tem mecanismos cerebrais muito bons para isso. Mas sabe aquilo que você está adiando, aquele livro que você está querendo ler há um tempo, aquela coisa em casa que você está querendo arrumar e você nunca tem energia para aquilo? Doutora Tamires, com relação ao que você abordou agora, esses poucos minutos, né, muito interessante, do podcast do final de julho, eu busco aqui o que a Janete realmente comentou. Interessante. Ou seja, você relatou de você não se acomodar, você ser proativo, né? Você identificar se tem problema, onde está o problema, as causas. Então, assim, o que a Janete relata, que ela, graças a Deus, conseguiu não se acomodar, ela conseguiu buscar e pesquisar e chegar contento onde estava o problema, que problema é esse, e a partir daí a gente sabe, ela falou que como se fosse o momento que você tem, como se fosse uma rasteira que você teria levado da vida, que você realmente até pergunta e questiona, mas por que eu, Deus? E ela falou assim, sim, pode ser você sim, quer dizer, falei que legal, você está em conexão com Deus, então Deus te respondeu que pode ser, né? Então aí agora você tem que continuar a sua caminhada. Eu vou trazer mais um outro recorte. Como eu sei se eu estou dormindo bem ou não? Quais são os fatores científicos a serem considerados? Eu sou Cleiton, doutor em neurociências, professor da FMG e vou explicar isso para você. Os 3 principais fatores são quantidade de sono, qualidade e regularidade. A quantidade de sono, a gente também chama isso de eficiência do sono. Então, a partir do momento que você deita na cama, quanto tempo que você passa efetivamente dormindo. É recomendado que a gente efetivamente durma de 7 a 9 horas por noite. Não adianta só você também passar 7 a 9 horas dormindo, por exemplo, sob efeito de um medicamento que suprime seu sono REM, por exemplo. É uma fase importantíssima do sono, é quando a gente sonha. Em alguns casos, as pessoas dormem às 7 a 9 horas, mas elas microdespertam muitas vezes. Isso é o caso, por exemplo, de uma condição que é chamada de apneia obstrutiva do sono, que é um problema respiratório que faz com que a pessoa microdesperte muitas vezes. Apesar dela ficar na cama, né, e dormir de 7 a 9 horas, ela ainda assim acorda cansada. Por quê? O segundo fator, a qualidade do sono não foi adequada, ou seja, esse sono ficou muito fragmentado. O terceiro fator é a regularidade. E os estudos científicos mostram que a regularidade é o fator mais importante desses 3. Regularidade no horário de dormir e no horário de acordar. Pessoas que têm regularidade correlacionam melhor com saúde mental, com desempenho cognitivo e correlaciona negativamente com mortalidade. A regularidade faz com que o nosso ritmo circadiano seja sincronizado com o ciclo claro e escuro. E isso é importantíssimo para a nossa saúde. Fica à vontade com você, então.
Sim, é importante a gente frisar sobre o sono e essa dedicação aí com os cuidados com a saúde, sendo o sono um desses cuidados. E tem umas reflexões nas pesquisas científicas mais na área da psicologia, e psicologia um pouco voltada para neurociências. Eu fiz uma disciplina de neuropsicologia vinculado com comportamento motor, que é um pouco mais vinculado com a área da educação física, tanto que é um professor da educação física que deu essa disciplina no doutorado. E que a gente tem que ficar o tempo todo nos questionando sobre as nossas decisões. Porque é como se a nossa mente tivesse, entre aspas, eu não gosto muito dessa definição, mas essa é a forma como eles apresentam essa informação. A nossa mente estivesse, entre aspas, nos enganando com frequência. Mas é porque como a gente não tem consciência de tudo que acontece dentro do nosso cérebro e muitas das coisas aprendidas desde a nossa infância ficam guardadas em lugares que a gente não acessa diariamente, até porque se a gente acessasse ia ser um gasto de energia cerebral muito grande. Então, quando a gente deixa de dormir mais horas, quando a gente escolhe trabalhar mais ao invés de dormir, quando a gente escolhe ter mais compromissos sociais ao invés de dormir, quando a gente escolhe ter trabalhos religiosos ao invés de dormir a quantidade de horas que eu me sinto melhor dormir. Isso fala das informações que nós já recebemos ao longo da vida. O que é verdade para a gente, o que é seguro para a gente, o que é sagrado para a gente. É como se dar o sustento para minha família é mais de sobrevivência do que dormir. Ter o trabalho religioso é mais sagrado do que dormir. E aí a nossa mente vai tomando decisões para nos colocar naquilo que é importante para as nossas crenças, naquilo que é importante para essas ideias que estão muitas das vezes inconscientes para a gente, mas eu não consigo, se eu não tiver um processo de autoconhecimento, de busca, de me questionar o tempo todo sobre as minhas decisões, isso vai passando no decorrer da vida, essas tomadas de decisões mais voltadas para trabalho, mais voltadas para cuidado de filho, mais voltadas para sagrado de religião, né? E aí o que ainda não é prioridade para a sociedade, porque a saúde ainda não é prioridade para a sociedade de um modo geral, vai ficando para trás, até que isso se torne um conhecimento mais fundamentado, né, no mundo como um todo. E, infelizmente, o que a gente está vendo acontecer é que vão aumentar algumas doenças, fazer com que a gente se mexa um pouco mais nessa busca pela saúde, porque a busca pelo exercício físico, a busca pelo autocuidado ainda é para prevenir doença. Ele deveria ser porque é o que deve ser feito e ponto final. Você fazer exercício, você cuidar da saúde, é porque é o que deve ser feito. É a mesma coisa que eu não vou mexer na bolsa do outro, eu não vou mexer nas coisas do outro, porque eticamente alguém me ensinou que é o que deve ser feito. E exercício físico e cuidado da saúde, com a saúde também deveria ser assim, e não para prevenir doenças. Até porque a gente está entendendo que tem algumas doenças que têm muita relação com o processo de envelhecimento e outras coisas genéticas até. Se a gente souber lidar bem com elas, como é o caso de escolher dormir bem ao invés de escolher fazer outras coisas em alguns momentos, a gente vai lidar bem com elas, mesmo que eu não tenha conseguido, e dá uma sensação de impotência, né, de incapacidade. Eu não gosto muito dessas expressões. Eu não tenha conseguido prevenir, mas não vamos por essa linha, né? Então a doença já apareceu. Se eu consigo lidar bem com ela, com exercício, com sono, com alimentação, já é um grande passo para a nossa sociedade, para a gente continuar vivendo as coisas que são importantes para a gente. Continuar
sendo feliz, continuar viajando, continuar tendo momentos importantes com a minha família, independente do diagnóstico que eu tenho. E para isso é importante entender. O texto todo que você está falando aí me veio na cabeça que a gente vai estar tendo um podcast mais para frente com o tecnoprotesista, o Evaldo, que já nós já tivemos aqui com ele, né, um programa, e ele foi a São Paulo para trabalhar direto dentro da empresa, que foi uma novidade para uma mão biônica, né? E aí, na semana, eu não lembro se ele já estava em São Paulo ainda, eu já tinha chegado, e eu mandei um vídeo para ele de um indivíduo, né, um rapaz, que ele dirigindo, mostrando a situação dele. Ele é protetizado, as duas pernas, dos dois braços, e ele dirigindo com a família toda e tranquilo ali. Ou seja, ele enfrentou uma doença, um problema, o caso dele acho que foi meningite, parece, mas não se acomodou. Quer dizer, então já foi algo que nós já tivemos aqui com você, que a gente sabe que o comando está aqui em nós. Quando você define que eu quero, eu posso, eu consigo, pode demorar, mas você pode chegar, né, na fala que a Priscila trouxe, que se hoje não deu, não adianta, já foi, eu tenho que trabalhar amanhã, depois de amanhã, e assim sucessivamente, né? Vamos passar outro recorte agora, que eu acho que é a Priscila, o primeiro, que vai comentar um pouquinho do que você realmente passou para ela. Eu acho que ouvindo a Tamires, eu preciso compartilhar a influência que ela teve, eu acho que no meu último ano de atividade física e de melhorar a minha saúde. Eu acho que tem uma coisa que ela sempre repetiu e sempre foi muito verdade, e eu acho que a gente leva um tempo para a gente conseguir se conectar, que faz o que dá, né? Faz o que deu no dia, com o material que você tem, faz com a laranja, faz com limão, faz com a batata, faz o exercício com o peso do corpo. Se só tem 10 minutos, só faz 10 minutos. E aí, quando a gente fala sobre os profissionais de saúde e sobre tentar fazer caber no dia, eu acho que essa na minha opinião, uma das maiores libertações, e aí, Perpétua, para você que está tentando colocar o exercício físico na sua vida, faz o que dá no dia. E assim, se faz um compromisso naquela semana. E aí, semana que vem, você faz o compromisso de novo. E aí, semana que vem, você faz o compromisso de novo. E não ter grandes metas, não tentar fazer que aquilo vira um hábito desde dia 1 e te dá essa liberdade, que é uma coisa que a Tamires sempre fala, é um caminho que funciona para um monte de gente, que funcionou para mim, que é fazer o que dava naquela semana, e para mim isso virou 2 vezes na semana, e quanto mais você faz, mais você tem vontade de fazer. 2 vezes viraram 3 vezes. Hoje eu malho 6 vezes na semana, quando dá. Essa semana não deu, e tá tudo bem, semana que vem a gente tenta de novo. Mas esses mini compromissos que a gente faz com a gente mesmo, eles são muito mais leves, né, do que tentar mudar a vida inteira, beber água, andar todos os passos, dormir às 8 horas, fazer tudo de uma vez. E que o Gabriel solte o segundo recorte com a Priscila ainda, que eu acho que o posicionamento da Priscila, ele é muito definido, né? Você precisa colocar hábitos. Você começa com um hábito e você começa a introduzir isso no dia a dia. Eu, quando comecei a atividade física, correr com você, com 53 para 54 anos, né? Já se passaram 10 anos. E eu consegui, ao longo desses 10 anos, eu já tive fazendo as contas aí, nesse período todo, eu já fui a BH correndo essa soma toda, já indo e voltando, acho que umas 4 ou 5 vezes a nível de quilometragem. Foi um hábito. São 10 anos. 10 anos que eu coloquei para a questão da saúde, a minha atividade física. Então hoje, se eu não faço, me faz falta. Então, coloca para nós o segundo agora, recorte aí da Priscila, que é interessante, quem está nos ouvindo, preste atenção. Quando eu repito para mim que eu quero envelhecer bem, eu estou falando de algo de tão longo prazo que tá tudo bem se eu perder uma semana.
Tá tudo bem se eu perder um dia, porque eu tô falando de malhar, de me exercitar para os próximos 50 anos. Então, tá tudo certo se esse mês não foi excelente, porque o mês que vem ele é uma promessa, ele pode ser excelente, e eu vou tentar de novo, e fazer nesses micro compromissos. Eu quero me exercitar nos próximos 50 anos, o que eu vou fazer essa semana? O que eu vou fazer, como é que eu vou malhar com essa dor no ombro hoje? Tentando não encontrar soluções que precisem funcionar para 50 anos, porque elas se tornam irrealistas e elas passam a não caber onde precisa caber, que é no dia a dia. A bola volta para você. Eu não vou nem ficar falando, porque tem muita coisa para você realmente trazer para nós, quem está nos ouvindo. Então, fique à vontade. A bola agora é contigo. Então, uma das coisas para que mais pessoas consigam esse tipo de resultado na vida, que é o resultado da manutenção dos cuidados da saúde, da manutenção do exercício físico, independente de qual ele seja, do comportamento ativo, que é se movimentar mais no dia a dia, esse resultado que a Priscila está falando dele aí, para que mais pessoas consigam fazer isso, precisa superar aqueles paradigmas que eu fui falando, aquelas ideias preconcebidas que a gente tem, para que seja muito verdade na minha mente que o movimento é vida, que o movimento soluciona problemas. Eu gosto muito da ideia de aliviar sofrimento através do movimento. E o movimento de mudar uma crença, o movimento de fazer as pazes com alguém, o movimento de buscar trabalhar de uma forma mais leve, o movimento físico, a atividade física, o exercício físico. Isso que a Priscila falou de como que eu vou fazer o exercício hoje com essa dor no ombro. Então, eu vou compartilhar com vocês uma ocorrência com uma pessoa que tem a doença de Parkinson, que eu já trabalhei há um tempo, através lá do trabalho voluntário da Asparmig, que eu faço, que a gente tem contato com várias pessoas lá, em várias situações. E um dos casos, a pessoa com dor nas costas, com dificuldade de se movimentar, e aí a solução dela é fazer a maior parte das coisas sentado. E aí essa não deveria ser a solução, não deveria ser o caminho de solução primeiro, pelo menos. Tá tudo bem a gente precisar sentar em alguns momentos, tá tudo bem quando a minha mobilidade já está muito difícil por conta da doença de Parkinson, eu contar com um andador. Mas a solução na mente das pessoas precisa ser primeiro através do movimento, porque a gente entende que o movimento vai trazer fluxo sanguíneo para as articulações. Essa pessoa tem dificuldade com o intestino, e aí não sabe por que o intestino funciona bem, mas é porque qualquer coisa que ela vai fazer, ela quer fazer sentada. Então, esse raciocínio sobre o movimento ainda tem muito que a gente superar de crenças, e vem, infelizmente, de um processo de crenças da área médica também, porque eu estou cansada de acompanhar pessoas que vêm falar para mim, mas o médico falou que eu não posso carregar peso, por conta do diagnóstico tal. Mas o médico falou que eu não posso agachar. Mas é porque se a pessoa fizer demais ou se extrapolar, ela vai ter alguns outros problemas, né? O médico até sabe que o movimento faz bem, mas ensinar essa consciência desse equilíbrio, ele é complexo, ele depende de uma interação mais próxima com o profissional de educação física, mas o movimento tem que estar na nossa mente de uma forma tão viva, assim, como solução, para que a qualquer momento, ao invés da minha cabeça estar só pensando na solução de trabalho, a minha cabeça está assim, vagou um tempo, vou levantar um pouco. Vagou um tempo, vou cumprir meu exercício de hoje. Vagou um tempo, vou fazer meditação. Vagou um tempo, vou tomar água. E assim por diante. Aí a cabeça está com foco no autocuidado. Você falando aí, essa questão de diagnóstico, eu me recordo, tem mais de ano, eu tive um problema, joelho, menisco, e aí fui no médico, não estava conseguindo andar. E aí eu fui numa sexta-feira, num movimento que eu fiz,
E aí já estava tudo programado para sexta, eu já tinha um treino de 14 quilômetros, ou 15, parece-me. E beleza, treino de forma alguma. Mas no outro dia de manhã vai estar tudo ok, né? Tudo ok, com a mesma dificuldade de não conseguir caminhar. Desci para o hospital. Cheguei no hospital, olhou e tudo. Não, Pedro, olha, passou lá um anti-inflamatório. E aí, se persistir, você já encaminhou para fazer uma ressonância magnética e tal. Mas, ou seja, resultado, ressonância magnética, com o médico, 6 meses, suspende, nada de corrida, nada de treino. E, beleza. Um dia, 2 depois, num outro médico, especialista em joelho, e aí, contactando, conversando, ele falou, olha, Pedro, eu tive problema também, jogando bola, aí meu joelho também, no seu caso também, você está com problema de joelho, então para de correr, vai para bike, e você começa isso na sua cabeça, né? Poxa. E ele falando ainda, né? Eu tenho 40 e poucos, eu tenho certeza que você também vai querer correr, brincar com seus netos, né? Então você já deve pensar. E eu gosto de bike, imaginei que o bike realmente pudesse também, poxa, isso é uma atividade física, né? Mas aí você recorre a outros profissionais, né? Aí você recorre a doutora Tamires, né? Que é isso, mas não é bem assim, calma, né? Recorri ao meu treinador em BH, que também comentou a mesma coisa, calma, quer dizer, isso tem mais de ano, já voltei, depois disso já fiz não sei quantas corridas, que já teve pódio. Então, assim, você precisa receber um diagnóstico e verificar o que é possível. É possível, se for, você realmente, né, continua. Então, doutor Tamires, a gente conversou com a Janete expôs a situação dela, já quantos anos ela tem a doença de Parkinson, né? Que você possa agora falar um pouquinho desse trabalho que você faz na associação, acho que é interessantíssimo. Você já trabalha essa questão das doenças degenerativas, né? Você trabalha de dor, essa questão toda. Traz para nós aí agora um pouco desse trabalho que você realiza na associação. Certo. Esse trabalho que eu realizo na Associação de Parkinson, Associação dos Parkinsonianos de Minas Gerais, mas que tem trabalho online também, então se você está em outros lugares do Brasil e ou do mundo, você pode se tornar um associado e acompanhar os trabalhos de forma online. Cada profissional que está lá como voluntário oferece pelo menos 1 hora de atendimento presencial e 1 hora de atendimento online para que a gente expanda mesmo isso para mais pessoas. Da associação? Seu microfone está ligado. E aí... Continua falando, ele vai trazer a logo da Asparmig. Tá bom. E aí o trabalho que eu faço lá, eu já venho, eu busco manter o mesmo raciocínio que eu venho trazendo de quando eu comecei a trabalhar com as dores crônicas, que eu decidi isso ainda na faculdade, um pouquinho depois da faculdade, que eu comecei a atender pessoas com problemas na lombar, hérnia de disco, e depois foi indo para outras articulações também, joelho, pescoço, ombro, e acabou indo para dores crônicas de um modo geral, que é aproximar a ciência da prática e também aproximar outras áreas da educação física. E é interessante que a vida me aproximou da doença de Parkinson de um jeito que eu não tinha planejado, pelo menos não conscientemente, que é uma doença que exige, que é um diagnóstico, né, que exige um atendimento multiprofissional, que é o que a Asparmig busca fazer lá. É diferente de um atendimento interdisciplinar. O multidisciplinar, a gente procura trabalhar junto mesmo com outros para fazer uma aplicação ali junto, porque a doença de Parkinson, com a alteração da dopamina, altera muitas coisas que envolvem parte muscular no corpo, não só movimento de mão, não só perna. A doença de Parkinson não é só um tremor, e envolve alteração da parte de engolir, da parte de fala, envolve alteração de sono, questões emocionais, intestino. Então, precisa de um acompanhamento muito próximo com nutricionista, fonoaudiólogo, além da parte motora, fisioterapia, profissional de educação, a parte que envolve as emoções junto com o físico, que é a psicologia e
tanto a terapia ocupacional quanto a arte-terapia. E lá na Asparmig tem esse processo de atendimento em grupo, que é muito importante para quem tem a doença de Parkinson, ver outras realidades, se adaptar a outras realidades, que às vezes tem pessoas com dificuldades maiores e a gente ajuda nesse processo, né? Então, quanto mais a pessoa que está passando por um processo de incapacidade puder se engajar em atividades que ela se sinta capaz, que ela se sinta bem, que ela se sinta útil, melhor vai ser para esse manejo de dopamina que está relacionado com o nosso circuito de motivação, para soltar a voz, para poder engolir bem, para poder movimentar o corpo, o intestino funcionar bem. Então, faço um convite aí para vocês conhecerem e a gente realmente se deixar, né, se permitir ser tocado, porque não é sobre levar a sério. A gente fica sabendo de dados aí de morte no trânsito, e não é que a gente não leva a sério, a gente leva a sério, mas às vezes aquilo não toca a gente de uma forma profunda para a gente fazer alterações na nossa vida como a gente deveria fazer. Mas que os dados de previsão aí do aumento da doença de Parkinson, que a previsão é mais de 100%, está em torno ali de 115, 120% até 2050, vai ser em torno de 250 pessoas a cada 100 mil pessoas que podem ter o diagnóstico, mais de 22 mil pessoas no mundo com o diagnóstico por volta de 2050. E você pode pensar assim, mas é pouco, 250 pessoas a cada 100 mil pessoas. Mas vamos pensar que pode ser que você não tem o diagnóstico, mas pode ser algum familiar próximo, pode ser alguém que trabalha com você, pode ser algum vizinho. E a doença de Parkinson, ela precisa de um apoio muito grande do entorno, não só familiar, como da sociedade, que a gente não tem noção de como a gente impacta na vida das pessoas, que é alguém numa fila do mercado. Uma vez eu vi um cara fazendo piada sobre isso, que ele estava num restaurante e reclamando da pessoa que estava lenta na frente dele, que era um self-service. Então, se você vai servir lento, você devia estar num outro restaurante que não fosse self-service. E isso faz com que pessoas com diagnóstico de Parkinson não saiam de casa. Porque se ela percebe, a pessoa que tem diagnóstico da doença de Parkinson percebe que tem alguém incomodado com ela, porque ela está lenta, ela fica mais lenta ainda, porque isso altera o mecanismo da dopamina. Faz ela travar mais, faz ela ficar com mais tremor. E se a pessoa sente isso e começa a ter dificuldade de sair de casa por conta disso, a doença avança muito mais rápido. Ela tem muito mais dificuldade de lidar com os sintomas dela. Então, olha a importância da sociedade, da gente saber apoiar os diagnósticos, a gente saber ser acolhedor e saber lidar com as diferenças, né? Que não é porque a pessoa está com má vontade, não é porque está com preguiça, não é porque é uma pessoa desleixada. Não, está cada um fazendo aquilo que consegue e da melhor forma possível. De Parkinson, você vê que tem sintomas motores, sintomas não motores, né? Quando você fala em movimento, que num contexto que seja movimento a nível de uma atividade física, ou um movimento mesmo, que seja em prol do outro, que quando você fala da redução da dopamina, que isso acontece, não é isso? Quer dizer, você tem que buscar dentro de você esse movimento, porque senão, aí realmente, você vai diminuindo a sua capacidade e se fechando, vamos assim dizer, né? Porque a Janete colocou isso. Por que eu? Né? A gente tem essa situação, né? Mas todos nós estamos... Isso pode acontecer. Sim, e para dar um contexto um pouco mais claro para quem não entende da doença, né? Existe uma morte de neurônios que era para liberar dopamina no nosso corpo. Então, como tem menos neurônios, tem menos dopamina. Aí eles têm que tomar um remédio que vai colocar essa dopamina para dentro. E vai tomar em torno de a cada 4 horas. Então, toma 6 horas da manhã, depois vai tomar 10 horas da manhã, ou toma 8 horas da manhã, vai tomar meio-dia.
E assim que vai dando o horário de tomar o próximo remédio, é como se o efeito do remédio diminuísse. Eles chamam de fase off. E aí você pode ter mais tremor, você pode ter mais rigidez. A gente ensina, e os estudos nos ajudam a entender isso também, que se a pessoa tenta resolver algum sintoma antes de entrar com o remédio, é melhor para ela, porque se você vai diminuindo esse espaço de remédio, o próprio remédio, a dopamina, vai dando efeitos colaterais, que um deles é a discinesia, que é um movimento incontrolado. Só que a Janete mesmo, no dia a dia ali que a gente vai realizando os trabalhos, ela fala, Tamires, não é tão simples assim a gente pensar antes de fazer, a gente movimentar essa vontade quando a gente está com alguma alteração de dopamina, seja para mais, seja para menos. Tem hora que funciona, mas tem hora que não funciona. E lidar com essa impotência, com essa incapacidade, exige um treino emocional muito grande, porque são altos e baixos que a doença apresenta, mas é interessante que se a gente fosse treinado a olhar para isso na nossa vida, a nossa vida é feita de altos e baixos também, é feita de processos cíclicos, que em um momento eu estou melhor financeiramente, outro momento não. No momento que eu estou melhor de saúde, outro momento não. No momento que eu estou melhor de aspectos emocionais, outro momento não. É claro que na doença de Parkinson isso vai ficar muito mais escancarado e os ciclos vão ter um espaçamento muito menor. Mas a gente pode treinar isso com uma educação em saúde, com uma educação familiar, para que se a gente passar por algo parecido, em um dia que eu não conseguir movimentar essa vontade, quando eu tenho a doença de Parkinson, a alteração da dopamina estiver muito grande, então se eu estou passando por algum processo familiar difícil, mesmo tomando a dopamina, a Janete relata isso para a gente, mesmo tomando remédio, os sintomas não são controlados tão bem. Então não é só colocar de fora para dentro essa dopamina, depende de como que está o ambiente interno para que essa dopamina funcione. Então é uma junção dos dois, e quando não funcionar muito bem, lidar com esse desconforto interno emocional, que a gente não tem controle de todas as situações, mas que passa, que aquele sintoma passa, e o que eu posso fazer de melhor para poder passar? Paciência, movimento, descanso e assim por diante. Eu sei que nós estamos chegando ao final do programa. Aqueles que estão sintonizados na Cuiabana FM, Rádio Cuiabana, 105.6, e estão também conectados no YouTube, programa Momento Saúde. E nós queremos aqui aproveitar a oportunidade que vocês podem acessar o Instagram do Momento Saúde Cuiabá. Lá você dá sua sugestão, sua opinião a nível de tema, né? A gente vai estar sempre focado em buscar estar sempre trazendo assuntos profissionais da área para o bem-estar físico, mental e emocional. Então, Tamires, eu gostaria que você pudesse fazer as suas finalizações. Você acabou começando, mas para quem está no programa hoje, ao vivo conosco, quem é Tamires? Eu sei que o seu dia hoje foi muito corrido, você teve aula na UFMG, do doutorado lá, mas se disponibilizou, está aqui conosco. Eu fico muito grato por você ter concedido esse tempo a nós, mas se apresente novamente, Tamires, quem é Tamires aí para nós, para que o público, né, para quem esteja ao vivo conosco, possa realmente saber e de uma para outra até fazer contato com você. Muito bem, então eu agradeço o convite, que bom, hoje a gente está podendo falar aqui da doença de Parkinson, que é o que eu estou estudando no doutorado. Eu sou formada em Educação Física, meu mestrado foi relacionando os aspectos emocionais com atividade física, e agora o doutorado na Neurociências, estudando o manejo da dor na doença de Parkinson, e que é um diagnóstico que precisa muito do olhar das políticas públicas, dos profissionais da saúde, porque impacta não só quem está com o diagnóstico, mas todo o entorno, familiares, amigos, pessoas que trabalham, vizinhos, que precisam e que a gente precisa dar esse suporte para que as coisas funcionem melhor, para que todo mundo esteja bem, né, e todo mundo tenha acesso a viver bem, a subir e descer uma escada com qualidade, a atravessar uma rua com segurança, a fazer movimentos na cama com qualidade, que é uma das dificuldades da doença de Parkinson, e a gente tem pouca tecnologia, tem poucas soluções ainda
para essas dificuldades que a doença de Parkinson apresenta. Então, é sobre isso que eu tenho estudado atualmente, além de outras doenças neurodegenerativas que a gente acaba tendo contato por estar em um programa de neurociências, mas mais especificamente o que eu estudo mesmo é a doença de Parkinson. E sou uma apaixonada da área da educação física, porque já falaram que eu tinha que fazer fisioterapia para poder estudar dor, já falaram que eu tinha que fazer psicologia para poder estudar as emoções, mas aonde precisa do entendimento da dor é na educação física, onde precisa do entendimento das emoções é na educação física. Dentro da psicologia tá todo mundo careca de saber das emoções, dentro da fisioterapia tá todo mundo careca de saber da dor. Mas como aplicar isso no dia a dia, como trazer isso para o movimento, para que as pessoas se movimentem para solucionar uma dor, para que as pessoas movimentem as emoções para fazer exercício físico e não fiquem paralisadas por conta de preocupações, tensões e tudo mais. Essa é a minha paixão de estudo e é a minha paixão de colocar em prática, até porque eu venho com problemas de dores e diagnósticos de doenças desde muito cedo e tive assim, né, escolhi olhar para isso, escolhi aprender para aplicar na minha vida e entendi que outras pessoas podem se beneficiar disso também com o que eu vou estudando. Então essa sou eu. Para quem quiser acompanhar a doutora Tamires, seu Instagram, doutora Tamires, qual é o seu Instagram? Meu Instagram é DRA de doutora, .Tamires Cortá. O Cortá é C-O-R-T-A-T. Tamires Cortá, tudo junto. Lá vocês podem acompanhar um pouco das minhas reflexões sobre a ciência e a prática e como que eu vou descobrindo algumas coisas, vou compartilhando com todo mundo lá. Como a Tamires está trazendo para nós aqui essa questão do movimento, da importância, né? Para você que está aqui na região centro-oeste, para você que está aqui em Cuiabá, né? Todo o Mato Grosso, tudo aquilo que você precisa no contexto do seu corpo, você encontra na Propedia, Rua 13 de Junho, 1013, no Centro-Sul, próximo ali ao Hemocentro. Então, você necessitou, você pode fazer contato lá no WhatsApp, 65 98 129 29 11, telefone fixo 3322 4582, no Instagram, @Propedia Cuiabá, né, nas redes sociais, no site www.propedia.com.br. Ok, precisou de qualquer coisa de mobilidade para você, atividade física, fitness, acupuntura, você tem a Propedia. Ali fica fácil a localização, tem estacionamento na frente. Se não tiver estacionamento ali na frente da entrada da loja, 50 metros, você pode deixar o seu carro e lá você vai pegar um controle e vir na loja para ser realmente atendido. Então, eu fico grato a todos por mais um programa ao vivo, a doutora Tamires por ter disponibilizado, se esforçado para estar aqui conosco, e a gente está sempre atento. Se ela está em Cuiabá, nós pinçamos ela, mas não está em Cuiabá, está em BH, a gente também dá um jeito de buscá-la, ela é muito atenciosa, e gratidão a todos, e semana que vem estaremos aqui.